Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver a álgebra relacional, que é a linguagem de consulta formal do modelo relacional. A álgebra relacional fornece um conjunto básico de operações que permitem ao usuário especificar solicitações de recuperação, né? E essas operações vão fornecer como resultado, então, novas relações, novas tabelas. A álgebra relacional é o fundamento formal, então, para as operações realizadas no modelo relacional. Como eu disse, é a base para implementar e otimizar consultas em SGBDs relacionais, e alguns dos conceitos da álgebra relacional são incorporados na linguagem de consulta SQL. É uma maneira teórica, então, as operações da álgebra relacional de manipular um banco de dados relacional. É uma linguagem de consulta procedural. Por que procedural? Porque os usuários especificam os dados necessários, bem como a forma de obter esses dados, né? Então, ela consiste num conjunto de operações e a gente vai ter como entrada uma ou duas tabelas e como saída uma nova tabela, que seria o resultado, certo? Então, o resultado também de uma operação da álgebra relacional vai ser uma tabela, vai ser uma relação. As operações fundamentais da álgebra relacional são seleção, projeção, produto cartesiano, renomear, união e diferença de conjuntos. E aí a gente tem algumas operações adicionais, que é a intersecção, a junção natural, a divisão e a atribuição. A gente pode obter os mesmos resultados que a gente obtém com essas operações adicionais, combinando as operações fundamentais, certo? Só que elas vão ajudar a gente, elas vão facilitar a construção de consultas, né? Por exemplo, a gente pode obter a intersecção de conjuntos por meio da união e da diferença de conjuntos. A junção por meio do produto cartesiano e da seleção, certo? Mas essas operações facilitam, então, a construção de consultas, né? São operações adicionais, então, que simplificam a construção de consultas. As operações da álgebra relacional também podem ser unárias, então, quando elas são aplicadas sobre uma única relação, sobre uma única tabela. As operações unárias são seleção, projeção e renomear, e elas podem ser binárias quando elas são aplicadas, então, sobre duas tabelas, sobre duas relações. Daí a gente tem como operação binária o produto cartesiano, a união, a diferença e a intersecção de conjuntos, a junção natural e a divisão. Bom, então vamos tomar como exemplo aqui, para a gente ir vendo como é que funciona a álgebra relacional ao longo da aula, essas relações aqui. A gente tem a relação cliente, que tem como chave primária o número do cliente, né, que é número CLI, e a gente tem também os atributos nome CLI, endereço do cliente, saldo e código do vendedor. A gente tem também a tabela vendedor, que tem como chave primária o código do vendedor e tem o atributo nome do vendedor. A tabela pedido, que tem o número do pedido como chave, data e número do cliente. O pedido peça, que tem como chave o número do pedido e o número da peça. E a peça, que tem como chave o número da peça e tem o atributo descrição da peça. Bom, então a primeira operação que a gente vai ver é a operação de seleção. Ela é representada, então, pela letra sigma, e essa operação ela seleciona tuplas da relação argumento que satisfaçam a uma determinada condição, certo? Então, a gente faz essa operação dessa forma aqui. A gente representa ela com a letra sigma e a gente coloca, então, qual que é a condição para a gente selecionar tuplas dessa tabela aqui, que é a relação argumento, certo? Nessa condição aqui, a gente pode usar os operadores de comparação, igual, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, diferente. E a gente também pode combinar condições utilizando os operadores lógicos, certo? E, ou e não. E aqui, então, a gente tem ou uma tabela, ou o nome dessa tabela, certo? Ou o resultado de alguma outra operação da álgebra relacional. Ou seja, a gente pode aninhar operações, né? Eu posso colocar aqui dentro dos parênteses uma operação
da álgebra relacional, que, como eu disse, vai me gerar como resultado uma nova relação, uma nova tabela, certo? E usar, então, essa tabela como entrada para essa operação de seleção, que vai ser submetida, então, a uma determinada condição para que a gente selecione algumas tuplas, então, dessa relação resultado, certo? Então, aqui pode vir tanto uma tabela como o resultado de alguma outra operação. Bom, então aqui a gente tem a nossa tabela cliente, certo? Que tem número CLI, nome, endereço, saldo, devedor e o código do vendedor, certo? E aqui a gente tem algumas instâncias, então a gente tem algumas tuplas, certo? A gente tem o cliente 1, 2, 3 e 4, que é a Márcia, a Cristina, o Manuel e o Rodrigo, certo? Aí eles têm tem um determinado endereço, algum saldo de vendedor, e foi atendido por algum vendedor, né? Aqui a Márcia, a Cristina e o Manuel pelo vendedor 1 e o Rodrigo pelo vendedor 2, certo? Então, a nossa consulta 1, ela pede para que a gente liste toda a informação da relação cliente, da tabela cliente, referente ao cliente número 4. Quem é o cliente número 4? É o Rodrigo. Então, o que está pedindo aqui é para a gente selecionar a tupla do Rodrigo, certo? Toda a informação do cliente número 4. Toda a informação do cliente número 4 é o número dele, o nome, o endereço, o saldo devedor e o código do vendedor, certo? Como é que a gente faz isso, então? A gente vai selecionar da tabela cliente, onde o número CLI é igual a 4, certo? Então, aqui a gente tem a relação argumento, que é cliente, certo? O sigma, que representa a nossa operação de seleção, e aqui a gente tem a condição. Qual que é a condição? A condição é o número do cliente ser igual a 4, certo? Então, aqui a gente tem o nome desse atributo, é número CLI, certo? O número CLI tem que ser igual a 4, então, e a gente vai selecionar essa tupla aqui. Todos os valores dessa tupla, para cada campo, né? Para cada atributo. Então, a gente vai ter como resultado isso daqui, certo? Todas as informações do cliente número 4. Bom, daí qual que vai ser o grau dessa relação resultado aqui? Vai ser o mesmo grau da relação argumento. Lembrando que grau é o número de campos, né? É o número de atributos. Então, a gente está fazendo uma seleção de tuplas, né? De linhas. Então, o número de campos, o número de colunas vai ser o mesmo da relação de entrada, certo? Da relação cliente. O número de tuplas ele vai ser menor ou igual ao número de tuplas da relação argumento, dependendo, claro, da nossa condição para a seleção, certo? Aí a gente tem aqui um outro exemplo. Liste toda a informação da relação cliente para clientes que possuam saldo devedor inferior a R$ 200 e que morem na rua X. Então, a gente pode combinar também condições de seleção usando os operadores lógicos, certo? Então, eu quero fazer uma seleção na tabela cliente, onde o saldo devedor é menor que 200 e o endereço do cliente é igual a string rua X, certo? Daí a gente vai ter como resultado, então, os clientes que têm saldo devedor menor que R$ 200, certo? E que morem na rua X. Então, as tuplas que satisfazem as duas condições, certo? Novamente, o grau da tabela resultado é o mesmo grau da tabela argumento. A gente vai selecionar as tuplas, então, certo? A gente vai selecionar todos os valores, então, para todos os campos, né? Para aquelas tuplas que satisfaçam a condição. E o número de tuplas vai ser menor ou igual ao número de tuplas da relação argumento, da relação de entrada, que no nosso caso foi cliente. Bom, a operação de seleção, então, ela é representada dessa forma aqui, né? Sigma seleciona, então, da relação R de acordo com uma determinada condição.
O resultado vai ser o subconjunto das tuplas de R que satisfazem a condição de seleção, certo? Essa condição sempre é uma operação de comparação, então, né, de um atributo da relação R com uma constante ou com outro atributo da própria relação. Então, a gente pode comparar, nesse caso aqui, os valores de dois atributos de uma mesma tupla da relação R, certo? Então, o que a seleção faz? Ela faz um particionamento horizontal, né? A gente tem aqui a nossa relação R, que é a relação argumento, a relação de entrada, e a gente vai, então, fazer uma seleção de algumas tuplas dessa relação de entrada. Então, a gente vai fazer um corte aqui horizontal naquelas tuplas que satisfazem a condição, certo? Bom, o operador de seleção, ele é comutativo, então tanto faz a ordem na qual eu faço as seleções, né? Se eu fizer, então, uma seleção em uma relação R de acordo com a condição B e depois pegar esse resultado aqui, né, que é uma nova relação, e aplicar a condição A nessa relação, é a mesma coisa de eu fazer primeiro aplicar a seleção de acordo com a condição A e depois pegar o resultado e aplicar uma nova seleção de acordo com a condição B, certo? Então, uma sequência de seleções ela pode ser executada em qualquer ordem ou também pode ser transformada numa única seleção. Então, tanto faz a ordem, a gente pode alterar isso aqui, né, para selecionar tuplas da relação R, ou a gente pode transformar isso numa única seleção usando o operador lógico. Então, a gente pode tanto usar o operador lógico, quanto a gente pode usar também a palavra AND. Não tem problema usar a palavra AND, ou OR, ou NOT, certo? Bom, o operador de seleção ele vai ser aplicado em cada tupla da tabela, então, para verificar se aquela tupla satisfaz a condição de seleção. O grau da nossa operação de seleção, né, do resultado, aliás, da nossa operação de seleção. Porque aqui a gente vai gerar, então, uma tabela resultado, né? O resultado dessa tabela, essa tabela resultado de acordo com a aplicação da seleção, vai ser o mesmo grau, então, da tabela original, da tabela que foi tomada como entrada, né? A tabela argumento. O número de tuplas da tabela resultado vai ser menor ou igual ao número de tuplas da tabela argumento, certo? E a seletividade da condição de seleção é a fração de tuplas selecionadas de acordo com essa condição, certo? Se ela for muito seletiva, então, a condição for muito seletiva, a gente vai selecionar poucas tuplas. Se ela for pouco seletiva, a gente vai selecionar muitas tuplas, certo? Bom, aí a gente tem também a operação de projeção, que vai produzir uma nova relação, uma nova tabela, contendo um subconjunto vertical da relação argumento, sem duplicações, certo? Então, aqui a gente vai fazer um particionamento vertical na tabela. A gente vai pegar só alguns atributos. Então, essa operação de projeção, ela é representada por π, certo? A gente vai ter novamente uma tabela como entrada. Então, pode ser tanto uma tabela, o nome da tabela, ou o resultado de alguma operação da álgebra relacional feita aqui de maneira aninhada, certo? E a gente vai colocar, então, a lista de atributos, que são os atributos separados por vírgulas que a gente quer que apareça, então, na nossa relação resultado, certo? Então, por exemplo, aqui, liste o número e o nome de todos os clientes. Então, a gente tem essa tabela aqui, né? A tabela cliente. A gente quer só o número e o nome de todos os clientes. Então, a gente vai usar a letra π, certo? Colocar a lista de atributos que a gente quer.
a gente quer só o número CLI e o nome CLI. Então, a gente não quer todos os dados da tabela cliente. A gente quer só o número do cliente e o nome do cliente, certo? Então, a gente vai pegar só isso aqui, de todos os clientes. Então, como resultado, a gente vai ter isso daqui, né? Então, a gente fez agora um particionamento vertical. O grau da tabela resultado, da relação resultado, vai ser o mesmo número de atributos listados na lista de atributos, certo? A gente colocou aqui 2 atributos, número CLI e nome CLI. Então, a gente vai ter aqui que o grau dessa nova relação é 2, certo? O número de tuplas vai ser menor ou igual ao número de tuplas da relação argumento, da relação de entrada. Por quê? Porque ele remove as duplicações, certo? Então, quando a operação de projeção ela é aplicada e não existe duplicação de valor, o número de tuplas vai ser igual ao da relação de entrada, certo? Da relação argumento. Agora, quando existe valor duplicado, ele vai remover os valores duplicados e mostrar só os valores diferentes. Daí o número de tuplas vai ser menor, então, que o número de tuplas da relação argumento. Como exemplo, nós temos liste o número e o nome de todos os clientes. Então, a gente não quer todos os dados dos clientes, a gente só quer o número e o nome. De quais clientes? Aqueles que possuam saldo devedor inferior a R$ 200 e morem na rua X. Então, a gente vai usar aquela operação de seleção que a gente já tinha feito anteriormente e depois fazer uma projeção só no número e no nome desses clientes, certo? Então, o primeiro passo vai ser realizar uma operação de seleção para criar uma nova relação, uma nova tabela que contém só as tuplas que vão satisfazer a condição, né? Que é o saldo e o endereço apropriado. E depois a gente vai fazer uma projeção sobre a relação resultante desse passo aqui, restringindo então o resultado às colunas indicadas, que é o nome e o número do cliente, certo? Então, o primeiro passo vai ser fazer uma seleção em cliente, certo? E aí a gente quer o quê? A gente quer aquelas tuplas que têm o saldo devedor menor do que 200 e o endereço do cliente seja igual à string rua X, certo? Depois, então aqui a gente tem o primeiro passo. A gente vai projetar só o número do cliente e o nome do cliente da relação resultado aqui do primeiro passo, certo? Bom, a gente pode também fazer isso de maneira aninhada. A gente vai ver daqui a pouco uma forma, então, de atribuir uma tabela temporária, né? Mas, por enquanto, então, vamos ver aqui de maneira aninhada. Então, eu tenho duas consultas, né, na verdade. Então, eu tenho uma operação de seleção e depois uma operação de projeção. Então, primeiro eu vou selecionar o saldo devedor e o endereço do cliente que me interessa. Isso aqui vai gerar um resultado só com as tuplas que satisfazem essa condição, né? E aí a gente vai aplicar então uma projeção sobre essa tabela para pegar só o número do cliente e o nome do cliente. Bom, a operação de projeção, então, ela é representada por π, né? A gente coloca uma lista de atributos, os atributos que a gente quer selecionar, né? Projetar da tabela R, e o resultado, então, vai ser uma relação que tem somente esses atributos indicados na lista de atributos. Esses atributos, então, é um subconjunto do conjunto de atributos da relação R. O resultado de uma operação de projeção é uma relação, é uma nova relação, né? E não devem existir duplas repetidas. Então, quando é que quando é que a operação de projeção vai remover alguma tupla? Bom, se a operação de projeção ela for feita sobre uma determinada lista de atributos que contém a chave da tabela, a chave da relação, o resultado não vai ter tuplas repetidas, porque a chave não se repete, né? Então, a gente vai ter que o número de tuplas da tabela resultado é o mesmo número de tuplas da tabela argumento. Agora, se a lista de atributos não contém a chave da relação, então pode ser que haja alguma tupla repetida, porque aqui não tem a chave, né?
E aí, se tiver tupla repetida, essas repetições elas vão ser eliminadas e vai aparecer, então, na projeção apenas uma vez, né? Apenas aqueles valores que são diferentes para cada tupla, certo? E daí, então, a gente vai ter que o número de tuplas da tabela resultado é menor do que o número de tuplas da tabela argumento. E aqui vai ser igual, certo? Bom, então a projeção ela faz um particionamento vertical na tabela. Então, ela vai projetar só aquelas colunas que aparecem na lista de atributos, certo? Então, aqui eu vim e coloquei na lista de atributos 3 campos, né? 3 atributos que me interessam. Daí, então, vai acontecer um particionamento vertical na tabela e apenas os 3 campos de interesse do usuário vão ser mostrados. O operador de projeção, ele não é comutativo, certo? Se a lista B contém a lista A, então, fazer uma projeção na lista B e depois uma projeção nesse resultado aqui, de acordo com a lista A dos atributos, né, que aparecem na lista A, é o mesmo que projetar diretamente só aqueles atributos da lista A, né? Se aqui eu vou e projeto o nome, o número e o endereço de um cliente, e depois eu projeto só o nome, é a mesma coisa que eu projetar de uma vez só o nome, certo? Agora, se a lista B não contém a lista A, então isso aqui vai ser um erro, né? Esse lado esquerdo aqui da igualdade é um erro. Bom, o grau, então, da tabela resultado de uma projeção é o mesmo número, então, de atributos que aparece na lista de atributos, certo? E o número de tuplas na tabela resultado é menor ou igual ao número de tuplas da tabela argumento, certo? Então, é igual quando não tem repetições e menor quando existe alguma repetição, porque a operação de projeção elimina as repetições, as duplicações. A gente tem também o operador de atribuição, que é representado dessa maneira aqui, da mesma forma, né, que nos algoritmos. Bom, ele associa então uma relação argumento a uma relação temporária e permite então o uso dessa relação temporária em expressões subsequentes, né? Então a gente tem um determinado nome aqui que a gente vai dar para a nossa relação temporária e a gente vai atribuir então a relação argumento a essa relação temporária, que tanto pode ser uma relação, mas faz mais sentido quando é o resultado de uma operação da álgebra relacional, né? Então, aquele nosso exemplo, ó, que a gente tinha feito dessa maneira aqui, aninhada, né? Liste o número e o nome de todos os clientes que possuam saldo inferior a R$ 200 e que morem na rua X. Então, a gente tinha feito dessa maneira aqui. Primeiro, a gente selecionou da tabela cliente aquelas tuplas nas quais o saldo devedor é menor que 200 e o endereço do cliente é igual à rua X. Depois a gente projetou só os atributos que nos interessam, que é o número do cliente e o nome do cliente, né? Então a gente fez aqui uma operação aninhada, né? A gente aninhou uma seleção em uma projeção, certo? A gente poderia também usar, então, o operador de atribuição, e atribuir esse resultado aqui da primeira operação, da operação aninhada, em uma relação temporária, em uma tabela temporária. Então, a gente faz aqui a seleção, né, de acordo com a nossa condição, e tem um resultado, que é uma tabela. Aí a gente atribui, então, esse resultado à tabela temp. E depois a gente faz a projeção, então, do número do cliente, do nome do cliente, de temp, certo? Bom, a atribuição ela permite também renomear os atributos das relações intermediárias. Então, a gente, por exemplo, aqui a gente tem que lá em temp, o nome dos atributos é número CLI e nome CLI. Aí a gente quer renomear para
código e nome. Então, a gente pode renomear durante a atribuição, certo? A gente está atribuindo, então, fazendo uma atribuição desse resultado aqui a uma tabela temporária, que é a tabela R, e aqui nessa operação, os nossos atributos chamavam número CLI e nome CLI. Agora a gente quer que eles chamem código e nome, certo? Essa operação de atribuição, ela não adiciona poder à álgebra relacional, mas ela é útil no momento em que a gente vai expressar consultas mais complexas, né? Então, a gente pode ir fazendo passo a passo e atribuindo a relações temporárias, ao invés de ir alinhando uma consulta dentro da outra, né, em ordem invertida, porque daí a gente tem que ir colocando uma determinada operação dentro de parênteses para usar o resultado dela em uma outra operação, certo? Então, facilita a nossa vida. Além de poder renomear os atributos utilizando a atribuição, a gente tem também um operador específico para renomear a relação, os atributos da relação ou a relação e os atributos, que é o operador RO. Então, a gente tem uma determinada relação, né, que é o nome antigo, a relação argumento, certo? E a gente vai renomear essa relação chamada relação para S. Então, S é o novo nome da relação. E daí não importa como eram os nomes dos atributos em relação. Os atributos agora eles vão se chamar B1, B2, Bn, certo? Então, por exemplo, aqui, a gente tem a nossa tabela cliente, que tem os atributos número CLI, nome CLI, ente CLI, saldo e código do vendedor, né? Daí, se eu quero renomear a tabela cliente para comprador, eu uso, então, RO comprador cliente. Então, eu estou renomeando a relação argumento cliente para comprador. Eu posso também renomear os atributos, que é número CLI, nome CLI, ente CLI, saldo, código, vende. Então, eu vou renomear e uso parênteses, né? Vou renomear os atributos de cliente. Não importa quais eram os nomes desses atributos. Agora, eles vão chamar código, nome, rua, saldo e vendedor. E eu posso renomear as duas coisas, a tabela e os atributos. Então, a minha tabela cliente, agora ela vai se chamar comprador, e entre parênteses eu renomeio os atributos, certo? Que não importa quais eram os nomes deles, agora é código, nome, rua, saldo e vendedor. Bom, daí uma outra operação muito importante da álgebra relacional é o produto cartesiano, que vai combinar tuplas de duas relações. Então, as tuplas da relação resultante vão ser todas as combinações possíveis de tuplas entre as relações participantes. Então, a gente vai ter duas relações de argumento, a relação 1 e a relação 2, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem cliente e vendedor. Cliente é aquela tabela que a gente já estava usando, então, né? A gente tem o cliente 1, 2, 3 e 4. E a gente tem os vendedores, ó, quem atendeu os clientes 1, 2 e 3 foi o vendedor 1. E quem atendeu o cliente 4 foi o vendedor 2. E agora a gente tem aqui também algumas duplas para a nossa relação vendedor. Então, a vendedora 1 é a Adriana e o vendedor 2 é o Roberto. Então, quem atendeu a Márcia, a Cristina e o Manuel foi a Adriana e quem atendeu o Rodrigo foi o Roberto, certo? Então, se a gente faz um produto cartesiano entre cliente e vendedor, a gente vai combinar todas as tuplas de cliente com todas as tuplas de vendedor, certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cliente 1 com o vendedor 1, o cliente 1 com o vendedor 2, cliente 2 com o vendedor 1, cliente 2 com o vendedor 2, certo? Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Cliente 1, vendedor 1. Cliente 1, vendedor 2. Cliente 2,
vendedor 1. Cliente 2, vendedor 2. Cliente 3, vendedor 1. E assim por diante, certo? Então, a gente está combinando todas as tuplas de cliente com todas as tuplas de vendedor. Qual que vai ser o grau dessa relação resultado, então? Vai ser o número de atributos de cliente mais o número de atributos de vendedor. Então, até aqui era cliente, né? A gente tinha número CLI, nome CLI, end CLI, saldo e o código do vendedor. E a partir daqui era vendedor, que a gente tem o código do vendedor e o nome do vendedor. Então, aqui a gente tinha na tabela cliente, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 campos, né? 5 atributos. E na tabela vendedor, 2. Então, agora na nossa tabela resultado, a gente tem grau 7, certo? O número de tuplas vai ser o número de tuplas de cliente da relação argumento 1 vezes o número de tuplas de vendedor, a relação argumento 2, porque a gente está combinando cada tupla da relação argumento 1 com cada tupla da relação argumento 2. Então, cada tupla de vendedor com cada tupla de cliente, certo? Bom, daí aqui tem um exercício, que está mais para um exemplo. A gente tem, então, duas tabelas, a tabela usuário e a tabela cliente. A tabela usuário tem cliente nome e gerente nome. E a tabela cliente tem cliente nome, rua e cidade. Então, aqui a gente tem os dados do cliente e aqui a gente tem qual que é o gerente de cada cliente, certo? Então, a gente tem aqui ó, em usuário a Márcia e o Rodrigo. O nome do gerente da Márcia é o Manuel e o nome do gerente do Rodrigo é a Maria. E a Márcia mora na rua X em Itambé e Rodrigo mora na rua X em Maringá. Então, o que é para fazer? É para listar o nome de todos os usuários atendidos pelo gerente Manuel, assim como as cidades nas quais eles vivem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir, então, quais as tuplas nas quais o gerente é o Manuel, o nome do gerente é o Manuel. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar essa tupla aqui, né? Então, selecione de usuário onde o gerente nome é igual a Manuel, né? Então, primeiro a gente vai fazer uma seleção para pegar essa tupla. Aí, depois, o que a gente quer? A gente quer o nome de todos os usuários. Então, o único dado que nos interessa é o nome dele e também a rua e a cidade. Não, a rua não, só a cidade, certo? As cidades nas quais eles vivem. Então, a gente pode fazer uma projeção aqui, só no nome, né? Para não ficar pesado. A gente não precisa mais do nome do gerente. A gente precisa só do nome do cliente, porque é só ele que vai importar para a gente aqui na tabela cliente. Então, a gente vai e faz um produto. Então, primeiro a gente faz uma projeção, então, aqui, para pegar o nome do cliente Márcia, né? Então, primeiro, a gente vai pegar essa tupla com uma operação de seleção, um sigma. Aí, depois, a gente vai pegar só o nome do cliente. Então, a gente vai pegar só esse dado aqui, né? Então, a nossa tabela vai ter cliente nome com um único valor, que é a Márcia. Então, a gente vai ter aqui a nossa tabela temporária R. Agora, a gente vai fazer um produto cartesiano de R com o cliente, certo? Para quê? Para pegar a cidade onde a Márcia mora, porque os dados do cliente, o endereço do cliente está em outra tabela, na tabela cliente, né? Então, a gente vai fazer um produto cartesiano. O que a gente vai ter? A gente vai ter essa tupla aqui com Márcia. Então, a Márcia com Márcia e o Rodrigo e a tupla do Rodrigo com Márcia, certo? Depois, a gente vai ter que selecionar a tupla onde Márcia é igual a Márcia, certo? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que determinar quem são os usuários atendidos pelo gerente Manuel, né? Então, primeira coisa,
a gente vai selecionar a tupla onde o gerente é Manuel. Então, a gente vai fazer uma seleção na tabela usuário, onde o gerente nome é igual a Manuel. Aí depois a gente vai projetar só o nome desse cliente. Então, a gente vai ter como resultado essa tabela aqui, né? Que a gente chamou de temp1. Então, a gente atribuiu a tabela temporária temp1. Daí agora a gente vai fazer um produto cartesiano de temp1 com o cliente. E atribuir então esse resultado à tabela temp2. Então, a tabela temp2 é essa daqui, certo? A gente fez então o produto cartesiano da Márcia com a tabela cliente. Daí, aqui, observem que o nome do cliente em temp1, o atributo chama cliente nome, e em cliente também chama cliente nome. Então, quando a gente tem um atributo que tem o mesmo nome, a gente coloca o nome da tabela para identificar qual que é esse atributo. Então, o nome da tabela, pontinho, cliente nome, né? Então, a gente vai ter uma combinação dos atributos, de todos os atributos da tabela temp1, com todos os atributos da tabela temp2. Na verdade, todas as tuplas, né? Todas as tuplas de temp1 com todas as tuplas de cliente, certo? A tupla de temp1 é essa daqui. A gente só tem essa tupla. E a gente vai combinar com todas as tuplas de temp2. Então, vai ficar Márcia, né? Temp1, cliente nome é Márcia. Cliente, cliente nome é Márcia. E aí, rua e cidade não precisa identificar que é de cliente, porque é só cliente que tem rua e cidade. Então, a gente está combinando aqui a Márcia com a Márcia e a Márcia com o Rodrigo, certo? Ah, mas aí a gente quer tudo isso? Não, a gente quer só as tuplas válidas. Qual que é a tupla válida? É onde o nome do cliente em temp1 é igual ao nome do cliente em cliente, certo? Essa tupla aqui a gente chama ela de tupla espúria, né? Ela não é válida, ela foi resultado do produto cartesiano, mas ela não é uma tupla válida. Bom, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer, então, uma seleção em temp2, né? Onde o nome do cliente em temp1 é igual ao nome do cliente em cliente. E a gente vai jogar esse resultado em temp3, que é essa tabela aqui, certo? Então, a gente vai selecionar só aquela tupla válida. E aí, a gente tem, então, agora, os dados da Márcia, de cliente, certo? Mas a gente não quer todos os dados. A gente só quer o nome dela e a cidade onde ela mora. Então, a gente tem que fazer agora uma projeção, certo? Então, a gente vai projetar de temp3 a cidade e o temp1 cliente nome. Também poderia ser o cliente cliente nome. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando essa coluna e essa coluna, certo? A gente poderia igualmente pegar essa coluna aqui, cliente, cliente nome, certo? E aí a gente tem então a relação resultado, que é o nome da cliente atendida pelo Manuel, né, cujo gerente é o Manuel, e a cidade dela, certo? Que é a Márcia e a cidade dela é Itambé. Daí tem um exercício aqui para vocês fazerem, né? Então, é para considerar essa relação cliente aqui, que tem cliente nome, rua e cidade. Aí a gente tem a Márcia, o Rodrigo, a Cristina, a Sofia e o Ricardo. O que é para fazer? É para listar o nome dos clientes. Então, a gente quer isso aqui, ó. O nome do cliente, que mora na mesma rua e na mesma cidade que o Rodrigo. Então, a gente vai precisar saber qual que é essa rua e qual que é a cidade. E é para usar a operação de produto cartesiano, certo? Então, a gente vai precisar saber qual que é a rua e a cidade de Rodrigo, certo? Então, a gente precisa descobrir, então, que o Rodrigo, ele mora na rua X, em Maringá. Depois, a gente precisa saber quais são os outros clientes que moram na rua X, em Maringá, que é só a Sofia, né? Só que a gente não quer todos os dados da Sofia.
A gente quer só o nome dela. Então, o resultado dessa consulta aqui, dessa operação, ou dessas operações de álgebra relacional de vocês, vai ter que ser uma tabela com o cliente, que tem um único atributo, que é o cliente nome, né? E a instância Sofia, a tupla Sofia. O resultado dessa consulta de vocês tem que ser isso aqui, Sofia, certo? Então, na próxima aula, a gente vê como é que fica essa consulta em álgebra relacional. Tchau, tchau e bom trabalho!